Muito bem, hoje a gente inicia o nosso último capítulo. Tem alguns nomes pomposos que eu estou dando para ele. O nome tradicional é Estatística de Boltzmann, mas também posso chamá-lo de uma introdução ao ensemble canônico ou uma introdução à mecânica estatística na representação de Helmholtz. Nomes bonitos para impressionar as pessoas. A termodinâmica clássica que nós estudamos até agora, ela tem que se apoiar em medidas experimentais que vão gerar, por exemplo, a entalpia, a entropia, através da integral das capacidades térmicas, antes que eu possa fazer previsões baseado na segunda lei. O que nós vamos iniciar hoje, isso é uma introdução, esse último capítulo é uma introdução à mecânica estatística que tem uma abordagem diferente. Aqui o objetivo é calcular todas as quantidades termodinâmicas a partir de primeiros princípios, começando de modelos microscópicos. De fato, eu já usei com vocês uma abordagem ao estilo da mecânica estatística para apresentar o conceito de entropia. Naquele momento eu me apoiei sobre uma visão do que acontece no mundo microscópico para construir a ideia de multiplicidade de um macroestado e, a partir dessa ideia, definir o que é a grandeza entropia. Eu mencionei naquela ocasião, essa não é a maneira tradicional de se ensinar a entropia, mas eu escolhi essa maneira porque me parece mais clara para quem está vendo isso pela primeira vez. Nós mostramos no decorrer desses 5 capítulos que nós abordamos, 3 modelos microscópicos importantes que a gente tem usado sistematicamente para ganhar intuição sobre a maneira como a termodinâmica funciona. Esses 3 modelos foram o paramagneto de 2 estados, o sólido de Einstein e o gás ideal. Bom, naquele momento, para a gente conseguir construir a termodinâmica, nós partimos de uma visão microscópica desses sistemas, construímos a multiplicidade através de uma análise combinatória e, a partir daí, a partir da multiplicidade, obtivemos a entropia e, a partir da entropia, obtivemos toda a termodinâmica. Já que eu lembro que se você consegue obter para um sistema físico a termodinâmica, a entropia como função da energia, do volume e do número de partículas, você construiu o que nós chamamos de uma equação fundamental. E se você tem uma equação fundamental, você pode obter toda a termodinâmica. E nós mostramos como. Esse método, infelizmente, ele não há muitos sistemas que possam ser abordados por esse método. E o motivo é que a análise combinatória do qual partimos, ela é bastante complexa, ela só é factível, digamos assim, para um número muito pequeno de sistemas, como são os 3 que eu mostrei para vocês. Para a gente conseguir construir equações fundamentais para outros sistemas termodinâmicos, nós precisamos de uma ferramenta nova. Essa ferramenta nova vai ser a estatística de Boltzmann. Muito bem, a abordagem que parte da análise combinatória para construir a multiplicidade de macroestados e daí para frente é também conhecida como a mecânica estatística no ensemble microcanônico. Outro nome elegante para uma coisa que a gente já fez. A ferramenta nova que a gente vai desenvolver, ela tem um parentesco com a primeira, e é por isso que eu posso chamá-la de uma introdução aqui ao ensemble canônico. Nós vamos, no decorrer desse capítulo, justificar pelo menos a palavra ensemble. A palavra canônico não vai ficar muito justificada aqui, mas ela deriva de uma herança histórica. Muito bem, então, o que nós vamos construir nesse primeiro momento é uma ferramenta que nos permita discutir o que acontece, ou construir uma equação fundamental para um sistema, mas não é qualquer sistema, nós vamos tomar um sistema que está em contato térmico com o reservatório. Então aqui está a representação de um sistema pequenininho em contato com um reservatório enorme. Tá certo? Esse reservatório, ele mantém a temperatura do sistema fixa.
veja que, ao contrário do que a gente fez nos 3 modelos microscópicos anteriores, o que está fixo agora não é mais a energia, né? Aqui é a temperatura que está fixa. E o que nós vamos fazer é partir das ideias com as quais a gente já está acostumado, para tentar encontrar uma expressão que nos possibilite descobrir com que probabilidade o sistema de interesse estará em qualquer um dos seus microestados. Lembra que o parentesco também com o que nós fizemos antes, né? Nós descobrimos que a probabilidade de um macroestado no ensemble microcanônico era proporcional à multiplicidade desse macroestado, não é verdade? Então nós vamos fazer algo semelhante aqui. Então vamos lá, nós temos o nosso sistema e vamos para fixar ideias, considerar que esse sistema é muito pequenininho e ele é um átomo, tá bom? Ora, mesmo que você não tenha estudado física moderna ainda, certamente você já foi apresentada a ideia de que um átomo ele só pode existir em algumas configurações especiais, né? Ele não pode existir em qualquer configuração. Ele tem um conjunto discreto de estados estáveis. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, composto por um próton e um elétron, ele pode estar em estados que nós podemos chamar de estado fundamental, é o estado de mais baixa energia. Talvez você já saiba que esse estado fundamental, se o hidrogênio está no seu estado fundamental e eu quero ionizá-lo, quero separar o elétron do próton, eu preciso injetar 13,6 elétron-volts de energia. Então nós dizemos que a energia desse estado fundamental é menos 13,6 elétron-volts, porque escolhemos o nível 0 de energia para representar a situação na qual próton e elétron estão infinitamente distantes. Além desse estado fundamental, o átomo de hidrogênio pode estar em outros estados que nós chamamos de estados excitados. Esses estados excitados, então, têm energias maiores do que a do estado fundamental. Esses estados excitados, na verdade, esses níveis excitados, eu vou usar a palavra nível para me referir à energia, os níveis excitados, na verdade, eles correspondem a diferentes estados. Então, o primeiro nível excitado do hidrogênio, na realidade, ele está associado a 4 estados distintos. Então, eu poderia pensar no nível de energia como se fosse um macroestado, e eu diria que a multiplicidade desse macroestado é 4, porque tem 4 estados diferentes que estão associados ao mesmo nível de energia. Aliás, nós usamos uma ideia como essa no exercício de lista recente, né? Muito bem. Então, agora eu vou tentar descobrir com que probabilidade o meu sistema, que é um átomo de hidrogênio, vai estar em qualquer um desses níveis, nível fundamental ou qualquer um dos níveis excitados. Então eu vou dizer que o meu átomo, que é o sistema, pode estar em diferentes estados que eu vou chamar, sei lá, de S, S1, S2, etc. Então, cada uma dessas letras representa um estado possível desse átomo. E a minha primeira preocupação vai ser tentar determinar com que probabilidade esse átomo estará em cada um desses estados possíveis. Na realidade, eu vou começar me preocupando não em determinar a probabilidade em si, mas a razão entre probabilidades. Então eu quero determinar se P de S2 é a probabilidade de encontrar o átomo no estado S2 e se P de S1 é a probabilidade de encontrar o átomo no estado S1, eu quero determinar qual é esta razão. Tá? Por que eu quero isso? Você vai ver na sequência por que isso aqui vai me ajudar. Muito bem. Ocorre que esse átomo troca energia com o reservatório. E o conjunto de sistema mais reservatório está isolado do ambiente. Então, o conjunto formado pelo reservatório e pelo sistema formam um macrosistema, digamos assim, isolado do ambiente, para o qual a energia é constante. Certo? Ele não troca energia com mais nada.
Então eu posso dizer que a soma da energia do sistema com a energia do reservatório é fixa, é constante. Então, se eu tenho o átomo no estado S1, a energia do átomo no estado S1, somado com a energia do reservatório quando o átomo está no estado S1, é igual à energia do átomo quando está no estado S2, somada com a energia do reservatório quando o átomo está no estado S2. Essas duas energias são diferentes, mas quando o átomo passa de um estado para o outro, ganhando ou perdendo energia, esse ganho ou perda se reflete numa perda ou ganho do reservatório. Muito bem. Nós aprendemos que numa configuração como essa, quando nós temos esse sistemão aqui isolado do resto do ambiente, essa razão de probabilidades é igual à razão entre as multiplicidades de cada uma dessas configurações. E a multiplicidade dessa configuração, na realidade, é a multiplicidade apenas do reservatório. Por quê? Bom, porque a multiplicidade dos estados em si, ela vai ficar mascarada pelo fato de que a multiplicidade do reservatório é um número gigantesco, né? Então eu posso escrever que isso aqui é ômega do reservatório quando o átomo está do estado S2, dividido pelo ômega do reservatório quando o átomo está no estado S1. Eu posso exprimir essa relação de multiplicidades em função da entropia, porque a entropia, K log de ômega, é proporcional ao logaritmo dessa multiplicidade, portanto a multiplicidade é proporcional à exponencial da entropia. Então isso aqui eu posso dizer que é a exponencial de S2, S de S2, vamos chamar assim, sobre K, dividida por E de S de S1 sobre K. Cuidado com os S's, né? O S maiúsculo é a entropia do reservatório, S1 e S2 são os estados do átomo. E esse quociente eu posso escrever, portanto, como a exponencial de S de S2 menos S de S1 sobre K. Nada de muito especial aí, né? Vamos melhorar essa notação. E aqui eu vou botar SR para indicar que é a entropia do reservatório, né? Ora, as multiplicidades do reservatório quando o átomo está em S2 ou em S1, eles são números muito grandes. E é por isso que, aliás, que a gente define a entropia como logaritmo disso. Por que essa aqui envolve o logaritmo da multiplicidade? Se o átomo sai de um estado S1 para um estado S2 ou vice-versa, na realidade, a diferença entre as entropias dos reservatórios associados a esses dois estados não pode ser um número muito grande. Eu estou falando de um átomo, né? Ele vai trocar energia com o reservatório, que é da escala dos seus níveis de energia, alguns eletronvolts. Comparado com a energia do reservatório, que é macroscópica, é um número muito pequeno, né? E, portanto, a variação de entropia que isso provoca também vai ser um número pequeno. E, por isso, eu vou associar essa diferença a uma diferencial da entropia do reservatório. E eu vou lembrar aqui da equação da identidade termodinâmica na representação da entropia para o reservatório. Nós sabemos que a diferencial da entropia é... Não é isso? O que mais que está faltando aqui? Talvez seja melhor até, como esse fator 1 sobre T vai aparecer para todo mundo, vou botar assim, ó, 1 sobre T. O que mais que tem aqui? Mais P dV menos μ dN. Muito bem, acontece que, como o reservatório e o sistema estão em contato que permite a
fluxo de energia, eventualmente um fluxo de volume. Fluxo de volume significa que o que um ganha de volume e o outro vai perder. Mesma coisa com o número de partículas. Cada uma dessas quantidades pode ser associada à quantidade equivalente no sistema de interesse. Se a energia do reservatório aumenta de DUR, a energia do sistema diminui do mesmo DUR. Então eu posso dizer que esse DUR que apareceu aqui é menos DE. Eu estou usando a letra E para representar a energia do sistema e não a letra U, porque eu estou pegando um sistema que é um átomozinho só. Depois eu vou pegar muitos átomos e a energia de muitos átomos é que vai ser o U do sistema, tá bom? Essa quantidade aqui, se eu estou pensando num átomo em contato com o reservatório, a mudança no volume de um átomo, quando ele muda de um estado para o outro, é um número muito pequeno. É um número que é da ordem de 1 angstrom ao cubo, 10 a menos 30 metros cúbicos. E multiplicado por uma pressão, sei lá, de 1 atmosfera, vai dar um número muito menor do que alguns eletronvolts, que é o que está associado a esse DE. Então eu vou jogar isso aqui fora. Eu não estou permitindo, na verdade o átomo não está saindo do sistema de interesse para o reservatório, nem vice-versa, então esse DN aqui é de fato nulo. O que significa que eu posso escrever essa mudança, essa variação de entropia, essa diferença de entropia entre os dois estados do reservatório em função da diferença de energia entre os estados do átomo. Então eu vou escrever, já que eu estou usando essa notação de uma maneira não muito formal, eu vou escrever que essa razão de probabilidades, que era a exponencial da diferença de entropias do reservatório, eu vou escrever isso aqui em função da diferença de energia do átomo nessas duas configurações. Então isso aqui é E elevado a... Onde aparece SR de S2 menos SR de S1, eu posso botar menos E de S2, menos com menos mais E de S1, dividido por T e dividido por K. Eu vou escrever isso assim, menos 1 sobre KT, que multiplica E de S2 menos E de S1. O que eu também posso escrever assim, ó, é menos E de S2 sobre KT, dividido por E a menos E de S1 sobre KT. Aqui eu tinha desfeito a razão de exponenciais para escrever uma exponencial com um argumento só. Foi isso que eu usei aqui. Agora eu desfiz isso e escrevi essa razão como a razão de duas exponenciais. Por que eu fiz isso? Porque apareceu um negócio bonitinho aqui. Apareceu essa exponencial de menos E de S2 sobre KT. Veja só, o que está dito nessa relação é que a probabilidade de eu encontrar o sistema de interesse no estado S2 é proporcional a E elevado a menos a energia do sistema, veja, não é mais do reservatório, nesse estado sobre KT. Estou dizendo que a probabilidade de encontrar o sistema de interesse num estado genérico S é proporcional, esse é o símbolo de E proporcional a, E elevado a menos a energia desse estado sobre KT. Tá certo? Lembre que a energia, outra vez, é uma quantidade que tem um zero arbitrário, né? Se eu não estiver incorporando aqui a energia de repouso, o zero de energia é arbitrário, eu posso botar ele onde eu quiser. E, de fato, eu poderia ter escolhido o zero de energia para coincidir com a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio. Neste caso, a probabilidade do estado fundamental seria proporcional a E elevado a menos energia sobre KT, se eu escolho essa energia como sendo zero, a exponencial de zero, que é 1. Bom, muito bem. Se eu sei que essas probabilidades são proporcionais a essa exponencial, eu posso escrever que
essas probabilidades serão uma constante vezes esse fator. Essa constante, por motivos que vão ficar claros já já, eu vou chamar de 1 sobre Z. Vamos apresentar aqui uma nomenclatura para facilitar a minha escrita. A primeira coisa é o seguinte. Esse fator 1 sobre kT, ele vai aparecer com tanta frequência daqui para frente, que eu estou com preguiça de ficar escrevendo esse fator o tempo todo. Então eu vou batizar ele de alguma coisa, tá? Eu vou batizá-lo de beta. Então beta, por definição, é 1 sobre kT. Tá? Portanto, o que está escrito aqui é que a probabilidade de um estado S é elevado a menos beta energia desse estado dividido por Z. É isso que está escrito aqui. Segunda nomenclatura. Esse fator é elevado a menos beta E de S, eu vou chamar de fator de Boltzmann. É o nome que eu estou dando para ele. Acabou de ser batizado.